Histórias do projeto Planilhas para Controle de Pagamentos. Um dos projetos que eu investiguei consistiu na elaboração de planilhas para controle de pagamentos. Nesse projeto, fiz a observação participante atuando como desenvolvedora. Meu diário de campo registra o seguinte: meus colegas auxiliares de pagamentos perceberam a necessidade de automatizar alguns procedimentos. O problema era a demora e a alta chance de ocorrerem erros na conferência e nos cálculos para pagamentos de liquidações antecipadas de contratos de financiamento. Identifiquei essa parte como sendo uma nova necessidade de alteração no sistema, automação de um processo, consequentemente um indício de mudança ecológica. O projeto era automatizar esses controles, o que envolvia certa complexidade pelas interligações entre todas as informações que precisavam de checagens até que fosse possível autorizar o pagamento. Aqui identifiquei certa confusão com os termos utilizados na descrição informal da demanda, um indício do elemento registro de ambiguidade. No mesmo setor, outros 4 funcionários estavam envolvidos com esse processo, incluindo além de mim, a minha supervisora direta, a supervisora geral, o chefe e o tesoureiro da empresa. Minhas tarefas envolviam fazer toda a coleta de informações, organizar em planilhas, imprimir relatórios de cada contrato de financiamento a ser liquidado, verificar as condições e os parâmetros de cálculo de cada tipo de financiamento, verificar se as condições do sistema de informação da empresa permitiam processar a liquidação, elaborar relatórios, submeter à conferência geral das supervisoras, recolher assinaturas e entregar ao tesoureiro. O serviço era muito mais mecânico do que intelectual, mas havia incentivos de colegas e supervisores à implantação de novas e melhores maneiras de realizar os procedimentos de trabalho. Qualquer ideia que tu tivesse para melhorar o serviço tem o nosso apoio. Para essa parte, também identifiquei uma nova necessidade de alteração do sistema, automação do processo, ou seja, indícios do elemento mudança ecológica. Por observação, esse apoio era consenso entre as supervisoras e a chefia. Entretanto, a sugestão de que fosse encomendado para o setor de informática da empresa o desenvolvimento de um sistema de informações que automatizasse o processo não pôde ser levada adiante devido à falta de agilidade desse setor. Entrevista com o usuário. Sabe como é, eles querem nos atender, mas não tem gente suficiente, daí os projetos sempre ficam para depois, daí a gente acaba resolvendo as coisas por aqui mesmo. Mais do mesmo da realidade profissional cotidiana de usuários e desenvolvedores. Observação. Assim, eu me responsabilizei por elaborar um modesto projeto de automatização de alguns controles via planilhas mesmos mais sofisticadas. Tudo porque aquela deixa nos levou a agir por conta própria. Então, aqui houve a elaboração de um projeto de automação, claramente um processo de criação. Por observação, a supervisora direta já sabia muito mesmo sobre planilhas. Aqui temos o conhecimento do usuário sobre o negócio, um ótimo insumo para o processo de seleção. Por observação, estava dentro da alçada do chefe conceder um curso avançado de planilhas para alguns funcionários e eu fui incluída na turma. Identifiquei um pouco de conhecimento do desenvolvedor sobre o negócio do usuário, outro ótimo insumo para o processo de seleção. Com os conhecimentos desenvolvidos nesse curso, fui automatizando pequenos controles que exigiam conferências manuais. Aqui houve a elaboração de um projeto de automação, claramente um processo de criação. Por observação, esse projeto não era prioritário, sendo desenvolvido somente nas horas vagas em que não havia outra tarefa de minha responsabilidade para ser feita. Isso representava uma meia hora por dia, geralmente no fim do expediente, durante uns 3 meses, mas não todos os dias. É uma situação comum em várias empresas, projetos que não são considerados prioritários. Por observação, nessa fase inicial, pelo menos foi possível garantir que as novas planilhas faziam o mesmo que as antigas, porém de maneira mais integrada e com uma interface mais amigável. Aqui houve uma elaboração de um projeto de automatização, claramente um processo de criação. Também identifiquei insumos para o processo de seleção, no sentido de conhecimento do usuário sobre o negócio, ou seja, os cálculos realizados nas planilhas antigas. Por observação, a supervisora geral, especialmente a supervisora direta, fazia um papel de usuários e o chefe bancava o gerente do projeto, e eu era a desenvolvedora. Os contatos com as usuárias eram constantes. Temos aqui o contato do desenvolvedor com usuários para esclarecer dúvidas.
o que representa, de certa forma, a escolha de ciclos. Por observação, esses contatos eram importantes para definir exatamente como era composta cada fórmula de cálculo, quais critérios de comparação deveriam ser utilizados e para esclarecer dúvidas sobre as funcionalidades do novo sistema, e eram constantes. Entrevista com o desenvolvedor. Tá, mas como é que eu preciso comparar o valor dos juros no caso desse contrato aqui? Quando é que o sisteminha deve alertar por uma inconsistência no valor capitalizado? Acho que formatamos os valores coerentes em azul e os estranhos em vermelho, né? Identifiquei a importante atividade de definição de critérios de comparação de resultados, ou seja, indícios de regras de reunião. A proximidade física das mesas de trabalho e a franca abertura das conversas entre nós, tanto sobre o serviço quanto sobre outros assuntos, criaram boas condições de comunicação. Aqui vejo indícios de como se iniciam as histórias de paz, com um bom relacionamento entre usuários e desenvolvedores, com abertura para comunicação e solução de dúvidas. O conhecimento da supervisora direta sobre todo o processo de trabalho ajudava muito no nosso entendimento. Ela é que sabia dizer se as duas formas estavam equivalentes ou não, e caso não estivessem, dizia até mesmo onde estava o erro. Percebo claramente o conhecimento do usuário sobre o negócio, essencial para o processo de seleção. Eu propunha reuniões esporadicamente, chamando as duas até a minha estação de trabalho, com o intuito de mostrar a elas alguma nova funcionalidade validada pela comparação com o uso das planilhas antigas. Olha só o que a gente já tem funcionando! Percebemos o contato do desenvolvedor com usuários para esclarecer dúvidas, o que representa uma escolha de ciclos. A tarefa de liquidação antecipada de contratos de financiamento era exigida com a frequência de uma vez por mês. Tá ficando bom. Durante toda a duração do projeto, mais ou menos 6 meses, foram sendo usadas as planilhas antigas juntamente com as novas, para comparação dos resultados. Identifiquei aí a atividade de definição de critérios de comparação de resultados das planilhas antigas, ou seja, indícios de regras de reunião. Eu conhecia mais ou menos o processo de trabalho, já tinha feito isso durante 6 meses, mas como a operação é feita uma vez a cada mês, isso não tinha me proporcionado a experiência que a supervisora direta tinha, com seus 3 anos na função, nem muito menos da supervisora geral, com 8 anos na função. Todos esses termos, principal, juros, capitalização, exigibilidade, taxas, prazos, isso ainda me confunde um pouco. Aqui também identifiquei uma confusão com os termos utilizados na descrição informal da demanda, ou seja, um novo indício do elemento registro da ambiguidade. Palavras do usuário. Não te preocupa, só depois de uns 2 anos é que um funcionário pega direitinho as manhas desse serviço. Não te preocupa, tudo que tu tiver dúvida, pergunta que a gente te ajuda. Interpretei que isso seria uma sugestão de contato do desenvolvedor com usuários para esclarecer dúvidas, o que representaria uma escolha de ciclos. As novas funcionalidades eram propostas, registradas e divulgadas para os usuários por e-mail, e elas contestavam ou sugeriam melhorias também usando o e-mail, às vezes a conversa presencial. Aqui vemos indícios do registro, do processo de retenção, expressos no registro em e-mail, propostas, divulgação e sugestões. Uma cobrança formal por prazo de entrega desse projeto não era necessária, já que o método antigo estava sendo usado em paralelo. Já a avaliação da correção dos resultados era feita a cada mês, pela confrontação ao método antigo. Palavras do usuário. Beleza, tá quase bom, só tem que melhorar essa parte de quando capitaliza na carência e a liquidação é parcial, que não está calculando direito. Ainda temos que fazer do jeito antigo para garantir. Temos aqui o contato do desenvolvedor com usuários para esclarecer dúvidas, que representa escolha de ciclos. Também identifiquei esclarecimentos a cada demonstração e conferência de resultados, ou seja, redução de dúvidas, quer dizer, afastamento de ambiguidade. O importante era que os resultados fossem confiáveis, pois isso era uma medida de avaliação dos resultados, e todos os envolvidos estavam comprometidos com a melhoria do serviço. Isso foi trazendo confiança no novo sistema e algumas funcionalidades extras de automatização deram mais charme às novas planilhas. Aqui vemos os esclarecimentos a cada demonstração e conferência de resultados, o que indica claramente o afastamento de ambiguidade. A cada demonstração das novas funcionalidades, ou de ajuste das existentes, novas sugestões eram dadas pelos usuários, esclarecendo exatamente como era composta cada fórmula de cálculo e quais critérios de comparação deveriam ser usados nas verificações. Palavras do usuário. Tem que comparar o saldo restante das operações de ativo e de passivo, elas têm que ser iguais.
Se não forem, só pode ser uma operação que capitaliza juros. Então tem que verificar se a diferença é o valor de juros capitalizados. Aqui, novamente, vemos esclarecimentos a cada demonstração e conferência de resultados, que indica afastamento de ambiguidade. A documentação fazia parte do próprio sistema com o uso de comentários na planilha. O modo de funcionamento para o usuário ficou muito semelhante a como era feito antigamente com as planilhas antigas, e as instruções de uso já estavam descritas nos manuais passo a passo, que foram reaproveitados e estendidos. Percebi novos indícios do processo de retenção aqui nas documentações e manuais. Observação. Falando em reaproveitamento, outra sugestão foi a de tentar conseguir um recurso do setor de informática, uma pessoa para programar, para integrar as novas planilhas ao sistema de apoio utilizado pelo setor, mas também não foi possível. Palavras do usuário. Sabe como é? Eles não têm pessoal suficiente. Aqui identifiquei só mais do mesmo das situações frequentes na prática profissional. Então, embora permaneça isolado, o sistema tem reforçado a sua validade a cada mês, quando é utilizado e conferido pelos usuários para preparar e conferir as liquidações antecipadas. Aqui vemos mais esclarecimentos a cada demonstração e conferência de resultados, interpretado como afastamento da ambiguidade. Assim, podemos dizer que o projeto Planilhas para Controle de Pagamentos teve início com uma mudança ecológica, a necessidade de automatizar alguns procedimentos, a qual apresentava ambiguidade. Os termos me confundem um pouco. Então teve lugar um processo de criação de um ou mais modos de entendimento, fui automatizando alguns pequenos controles, daqueles critérios que poderiam auxiliar no esclarecimento das demandas, gerados com base em regras de reunião. Quais critérios de comparação deveriam ser utilizados nas verificações? Foram sendo usadas planilhas antigas para comparação. Com isso, então, se fez o processo de seleção dos modos de entendimento possíveis ou adequados. A supervisora direta é que sabia dizer se estava ok ou não. Para tanto, foi muitas vezes necessário fazer uma escolha de ciclos. Os contatos com os usuários para esclarecer dúvidas eram constantes, retornando ao processo coletivo de seleção e muitas vezes ao de criação, com a aplicação de outras regras ou critérios. Assim ocorreu até que o processo de retenção, a documentação fazia parte do próprio sistema, do modo como foi desenvolvido. O processo de retenção registrou o resultado de vários passos de afastamento de ambiguidade, resultados confiáveis e ajustes esclarecendo exatamente cada critério. Este foi o projeto Planilhas para Controle de Pagamentos.